Desejo de ouvir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Atos dos Apóstolos. Vini, oportunidade de ganhar um Pix. Você sabe quem escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos? Paulo. Oh, não, Não. Ele está fazendo isso errado. Ele tá fazendo errado, mas... É que os caras... Fala não. O livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Eu falei? Que era um médico que acompanhou o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Então, existe um evangelho que carrega o nome desse evangelista, né? Evangelho segundo escreveu Lucas. É Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, esse Lucas foi quem escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos. E quando nós lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, que é praticamente o nascimento da igreja, nós percebemos que desde o início da igreja ela sofreu muitas perseguições. Então, quando você olha para os irmãos da igreja primitiva, você percebe que enfrentou grandes perseguições, como, por exemplo, no Império Romano, muitos cristãos eram lançados nos coliseus para serem devorados por leões. Outros foram queimados em caldeirões com fogo. Então você percebe que a igreja primitiva, desde o seu nascimento, enfrentou muitas perseguições, como por Nero, Domiciano e tantos outros governos e ditaduras que lutavam contra a fé cristã. Eu não sei se talvez você já viu aquela figura de um peixezinho. Quem já viu uma figura de um peixezinho que está entrelada ao cristianismo? Vocês sabem por que a figura do cristianismo é um peixe? Preste atenção, porque na época era tanta perseguição que os cristãos da igreja primitiva, eles não poderiam falar a paz do Senhor, graça e paz. Era um código, Vini. Era um código. Por exemplo, se eu chegasse perto de outros irmãos, eu ia fazer só uma parte do peixe. O outro, Bruna, para responder à minha fé em Cristo, eu também sou seu irmão, ele iria concluir o peixezinho. Então, um fazia assim e o outro vinha. Então, era um código que eles tinham para se comunicar, porque a perseguição era muito grande. Não sei se você sabe, até hoje em alguns países, por exemplo, Janela 1040, existem países que a Bíblia é proibida. É proibido você ter uma Bíblia. Então, hoje, aqui no Brasil, nós temos um privilégio, né? O Estado é laico, mas existem países que lutam contra a fé cristã de forma direta. E quando você olha para o nascimento da igreja no livro dos Atos, você vai ver a igreja enfrentando várias perseguições, inclusive no capítulo de número 12. Quem esteve aqui na virada do ano, no Réveillon? Muita gente. Quem não esteve aqui? Pastor, não? Muita gente também. Eu tentei ministrar essa mensagem, mas não deu porque o tempo era curtíssimo, né? Tinha ali a contagem regressiva para meia-noite, então eu não consegui. Hoje, eu prometo que eu não vou demorar, o tempo também não está me ajudando muito, mas eu prometo que até a meia-noite eu acabo. Né? Vocês são falsos. Né? Aí chega 10 horas, está olhando, tem que ir embora. Mas eu não vou demorar. Atos, capítulo de número 12, verso 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja primitiva para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. Perceba que um líder da igreja foi executado.
E vendo que isso agradara aos judeus, Herodes, um político preocupado com a sua imagem, com fama, popularidade, ele percebeu que matar um líder da igreja primitiva reverberou positivamente para a sua campanha política. Teve uma aprovação dos religiosos, dos judeus. Aí, qual foi a ideia que ele teve, El? Matei um, viralizou positivamente, prende a Pedro. E aí ele pegou um outro líder da igreja, um líder importantíssimo, Pedro, e mandou prender. Porém, o período era de Páscoa, e eram os dias dos ázimos, que representam o período da Páscoa. Verso 4. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados. 16 soldados, para quem não sabe o que representa esses 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, porque para o judeu era tradição não poder matar ninguém no período da Páscoa. Então, a ideia, eu vou deixar ele preso, quando passar a Páscoa, eu apresento ao povo e mato ele publicamente. Verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes, verso 6, olha que interessante, quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo. Repitam comigo, Pedro estava dormindo. Entre 2 soldados. Agora, olha que interessante isso aqui. Preste atenção. Tem 16 soldados que foram ordenados por Herodes para vigiar Pedro. E o interessante é que quando você lê esse texto, você percebe que tem 2 soldados dentro da cela. Um à direita, outro à esquerda. E fora da cela, tem mais 2 soldados. Em nenhum, preste atenção no que eu vou te falar, em nenhum presídio de segurança máxima no Brasil, existe algo parecido com isso aqui. Não existe nenhum presídio no Brasil que soldados ficam dentro da cela. E quando você olha para esse texto, Vini, você percebe que Pedro estava sendo vigiado por 16 soldados ao total, 2 na porta da cela e 2 dentro da cela, um à sua direita e outro à sua esquerda. Aí eu me perguntei, Érica, para que Herodes mandou 16 soldados vigiar um pescador? Que preocupação é essa de Herodes em disponibilizar 16 soldados para vigiar um simples pescador? Tem horas que o inferno se levanta de uma forma tão terrível que a gente consegue olhar e falar, não é normal. Isso não é normal. Então tem 16 soldados, 2 na porta, 2 dentro da cela. E olha que interessante. E eis, verso 7, e eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu em uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele estava pensando, isso aqui é uma visão, não sei se isso é real. Ele estava, o que é isso? E saindo, ele não sabia se era real. Pensou que era uma visão. No verso 10, e quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade. A porta era do quê? De ferro. A qual se lhes abriu por si mesma, ou seja, abriu automaticamente. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Até aqui é o suficiente, daqui a pouco a gente retorna para o texto.
Queridos, existem aqui alguns pontos interessantes nesse texto, porque quando você olha para o contexto, você percebe, como eu havia introduzido, que eles estavam enfrentando uma grande perseguição. Um líder importante havia sido executado, Tiago, ao fio da espada. E Herodes percebeu que isso trouxe validação pública e agora prendeu a Pedro com o intuito de matá-lo após o feriado. E a igreja, preste atenção, a igreja estava fazendo contínua oração por ele. A primeira aplicação que eu quero trazer aqui para vocês é a seguinte: eu já ouvi muitas pessoas pregando, olha aqui para mim, eu já vi muita gente pregando que Deus livrou Pedro da prisão porque a igreja orou por ele. A igreja fazia contínua oração por ele. Quem já ouviu isso? Está escrito. Mas preste atenção, quando eu digo que Pedro foi livrado da morte exclusivamente por conta das orações que fizeram, automaticamente eu estou falando que Tiago morreu porque não oraram por ele. E a Bíblia não mostra a igreja só orando por Pedro. A Bíblia não diz que a igreja não orou por Tiago. Quando você percebe quem era Tiago, um líder importante, amado também, automaticamente você entende, se um líder está preso, obviamente que a igreja orou. Mas eu já vi muitas pessoas falando, Pedro foi livrado da morte porque a igreja orou por ele. E eu repito, se você afirmar que foi 100% a oração que fez Pedro ser livrado da prisão, você está falando que faltou gente orando por Tiago. Uma coisa não anula a outra, mas eu quero trazer um ponto de vista para você muito interessante. Porque é aqui que mora uma incógnita. Por que um morreu e o outro não? Primeira dúvida que pode surgir: Deus é injusto? Segunda dúvida que pode surgir: Deus tem filhos prediletos? Terceira dúvida que pode surgir: Deus ama mais um e menos o outro? Por que um morreu e o outro não, pastor? Porque, Vini, é lindo a gente falar, preste atenção, eu já preguei isso, quando eu falo que Deus livrou Pedro da prisão, eu vejo que todo mundo celebra. Ah, glória a Deus! É uma alegria, não é? Então você vai ver uma família se alegrando porque Pedro foi livrado. Agora imagine a família de Tiago. Porque quando você olha para esse texto, pastor Aline, você vê uma família alegre porque um foi livrado, mas contrapartida tem uma família chorando porque o outro foi executado. E aonde está a resposta para isso? Primeiro, Deus não é injusto. Segundo, Deus não tem filhos prediletos. Pastor, por que um morreu e o outro não? É simples a resposta. Deus tem propósitos diferentes. Muitas vezes foge da nossa capacidade intelectual de entender, porque ninguém quer perder alguém que ama. Mas aí eu vou traduzir tudo isso que eu estou falando. Pega isso. Se você não pegar, eu pulo aí. Vini, na agenda de Herodes, eu mato Tiago. Na agenda de Deus, Tiago vai ser recebido em glória. Aí, concernente a Pedro, na agenda de Herodes, eu mato Pedro. Na agenda de Deus, espera que você vai ver o que estava na agenda de Deus. Coloca, por favor, João 21, 18. Mel, que tem um microfone, lê para a gente. Jesus anunciou o tipo de morte pela qual Pedro iria glorificar Deus. Mas tem um detalhe
nisso. Eric, olha que tremendo isso. Lê pra gente, Melk. Na verdade, te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Olha o que Jesus está falando para Pedro. Pedro, quando você era mais novo, você se preparava, você andava por onde você queria. Quis ir ver o Gustavo Lima no P12, pôde ir. Quis curtir o bloquinho de carnaval do Sujinho, pôde ir. Quando você era mais novo, tu fez toda a loucura que tu quis. Fumou um baseado. Eu não estou falando Pedro, não. Estou falando gente aqui, né? Eu estou tentando contextualizar. Então, olha o que Jesus está falando. Pedro, quando você era mais novo, você andou por onde você quis. Conclui esse versículo. Mas, quando já fores velho... Quando já fores velho... Aí olha o que Jesus disse. Estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Jesus aqui está falando que a morte de Pedro glorificaria Deus. E para quem não sabe, a forma que Pedro morreu... Pega isso daqui, daria para fazer uma mensagem. Desceu agora. Você lembra quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Você é muito inteligente. Por que ele negou Jesus? Por medo de morrer. Por medo de morrer. Mas depois da descida do Espírito Santo, o Pedro que tinha medo de morrer, na hora de ser morto, foram crucificar ele. Sabe o que ele falou? Se vocês querem me matar por amar a Jesus em uma cruz, virem a cruz de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Pedro morreu crucificado, e a cruz que ele morreu, de ponta cabeça. Então aqui Jesus já estava falando, Pedro, você vai ser um mártir, a sua morte vai glorificar Deus. Mas tem um detalhe, meu, que lê de novo. Mas quando já fores velho... Quando? Já fores velho. Pegou? Na agenda de Herodes... Depois do feriado eu mato Pedro. Na agenda de Deus, Pedro, você só morre quando ficar velho. Pastor, eu não entendi. Você é mais simples. Ninguém mata quem Deus quer que fique vivo. O carro pode capotar, mas se na agenda de Deus vai continuar vivo, não morre. Pode vir pandemia, se na agenda de Deus estiver, vai continuar vivo, não morre. Se eu estivesse no teu lugar, eu já teria pegado. Podem fazer cilada, podem preparar armadilha, podem fazer grupinho contra, mas se na agenda de Deus estiver, vai continuar vivo. Ninguém consegue matar quem Deus quer que fique vivo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Ao deserto haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas e faz fonte vem ao deserto. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ninguém mata quem Deus quer que fique vivo. Nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Eu acho que você não está entendendo, mas eu estou te falando que existe um propósito divino já pré-estabelecido sobre a tua vida. E se está escrito que você vai continuar vivo, descansa o teu coração, porque existe palavra de Deus a respeito do seu destino. Então Pedro, coloca por favor o texto. Vini, olha que interessante. Pedro, na perspectiva de Herodes, estava preso para morrer. E Deus falando: Pedro, você está guardado. Para Herodes,
Você está preso. Só que na verdade você está guardado. Acho que você não entendeu. Você não está tão mal assim como parece. Deus está por detrás de tudo que você está enfrentando. Tem gente aqui que parece que está mal. Tem gente aqui que está olhando para a situação e está falando, é a pior fase da minha vida. E Deus está falando, já era para você estar preparando o culto de ação de graça. Ao invés de você estar tão preocupado, era para você conseguir enxergar a mão de Deus por detrás de tudo que está acontecendo. Aleluia, eu estou todo arrepiado, Vini. Deus está falando com alguém, para de olhar para a cela, para de olhar para as algemas, comece a olhar para o cuidado de Deus sobre a sua vida diante dessa situação. Eu vou repetir, comece a olhar para o cuidado de Deus diante da situação que você está enfrentando. Tem alguém pegando ali? Você pode estar em um lugar desconfortável, talvez você está vivendo algo que você nunca imaginou, mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, para de olhar para o que deu errado, olhe para o meu cuidado sobre a tua vida diante de tudo que você está enfrentando. Para Herodes, Pedro está preso, mas o céu está dizendo, Pedro, você está sendo guardado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Coloca o verso 6. Lê pra gente, Mel, que o verso 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados. Peraí, lê de novo. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados. Eu vou contextualizar no que o Vini estava cantando. Olha Pedro. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Quem dorme? Pera. Quem dorme sabendo que vai morrer amanhã? Assim que eu luto minhas guerras. Só consegue descansar, mesmo sabendo que tem um decreto de ser executado amanhã, quem confia em Deus. Quem consegue dormir, sabendo, amanhã eu vou morrer. Assim que eu luto minhas guerras. Olha para quem está do teu lado, olha para quem está do seu lado e fala assim, 2026 é o ano do descanso. Assim que eu luto minhas guerras. Pera, eles não estão entendendo. Lê, Mel, que lê de novo 6. Eu quero que vocês entendam isso. Olha que loucura, viu? E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados. O cara está dormindo entre dois soldados. Descanso não depende de ambiente, depende de fé. Porque tem gente que só consegue descansar quando sobra dinheiro. Tem gente que só consegue descansar quando o exame está ok, está tudo normal. Tem gente que só consegue descansar quando o problema é resolvido. Agora, Deus está te convidando para esse nível de fé. Descansar em um ambiente improvável. Descansar diante de uma situação que parece irreversível. Descansar quando tudo aqui diz, não tem mais jeito, acabou. Deus está te convidando para descansar.
2026, Deus está te convidando para descansar. O teu trabalho esse ano, tem gente chorando. O teu trabalho esse ano é descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa. Quem só descansa quando tudo resolve é quem ainda não aprendeu a confiar. Eu vou repetir. Eu não lembro decor. Quem só descansa quando tudo se resolve é porque ainda não conseguiu aprender a confiar. E Deus está te convidando para, preste atenção, talvez isso aqui vai virar uma chave na sua mente. Coloca, por favor, Isaías 40, 28. Lê para a gente, pastor Melk. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Nem se cansa, nem se fatiga. Deus nem se cansa e nem fica fadigado. Olha esse texto. Deus não cansa. Deus não cochila. Agora coloca Gênesis 2:2 e lê para a gente, pastor Melk. Gente, se você não pegou, não volta aqui na próxima segunda. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia. Pera. Mas você leu em Isaías que Deus não cansa. E agora você está lendo em Gênesis 2:2 que Deus descansou. Porque descansar não é sinônimo de exaustão. Deus não descansou porque estava cansado. Deus descansou porque estava satisfeito. Olha aqui, ele está descansando, mas não é porque ele está. Ai, que trabalho deu fazer esse mundo. Que trabalho deu fazer essa mulher que fala. Brincadeira. É brincadeira. Deus, ele não está aqui, eu estou cansado. Não, Deus não cansa, Davi. Deus não cansa. Mas está escrito que ele descansou. Porque descansar não é apenas uma decisão de quem está exausto na vida, cansado na caminhada, mas descansar é uma decisão de quem está satisfeito. O descanso de Deus não é pausa por limite. Chegou o meu limite. É celebração do propósito cumprido. Deus nos ensina a descansar não por fraqueza, mas por governo. Descansar é um estado de crença. Só descansa quem crê. Eu vou atrelar esse descanso, esse Pedro dormindo. Assim que eu luto minhas guerras. Você gostou, né? Assim que eu luto minhas guerras. É Jesus no meio de uma tempestade. E o barco estava... Os discípulos estão com medo. E está escrito que Jesus estava fazendo o quê? Aí quando ele é despertado, Davi, olha o que ele fala para os discípulos, mano. Por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Ele estava falando, enquanto vocês estão com medo, ansiosos, era para vocês estar... Assim que eu luto minhas guerras. Descansando. Confiando. Então esse descanso é um descanso de crença, de fé, não é um estado de crença.
Cansados, preste atenção, cansados nem sempre conseguem dormir. Muitas vezes o cansado está tão sobrecarregado com suas preocupações que ele não consegue nem dormir. A noite, preste atenção, a noite está posta para o descanso. Mas o preocupado consegue fazer da noite um ciclo interminável. Então a noite, a propósito da noite, Érica, descansa. Só que a ansiedade faz com que uma pessoa muito preocupada, desesperada, Aline, faz com que esse ciclo, a pessoa não consegue descansar. Olha o que o salmista disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A expectativa, há uma expectativa no Salmo pelo amanhecer. Então você percebe que a noite é um momento de espera. Espera, descansa. Há uma expectativa de um amanhecer. Então a sua noite será governada ou pela sua fé ou pela sua ansiedade. E Deus está te convidando para aprender a descansar. Preste atenção. Ficar preocupado com o amanhã não vai resolver nada. Parar de sorrir na vida por conta da situação não vai resolver nada. Perder a maneira de se comportar como Deus quer por conta de uma fase difícil que você está enfrentando não vai resolver nada. Deus está te convidando hoje para o campo do descanso. Deus quer que você seja uma pessoa mais leve. E eu não sou contra a psicologia porque eu estudei psicologia. Eu não sou contra terapeutas, eu não sou contra pessoas serem medicadas. Mas eu tenho uma palavra para algumas pessoas aqui. Se prepare, porque essas cartelas de remédios logo, logo não farão mais parte da tua vida. Tem gente aqui que só está conseguindo descansar à base de remédios, de calmante. Mas eu vim com uma palavra de Deus. A paz que excede todo entendimento, ela vai fazer com que você consiga descansar e viver uma vida cheia de leveza produzida pelo Espírito Santo. Quem acredita nisso, eu quero que aplauda ao Senhor, porque Deus está nos convidando para o descanso. Agora, Melco, lê o verso, coloca Atos 12, por favor. Agora lê o verso 7, por favor. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Pedro estava dormindo. Correto. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Olha que interessante, Davi, isso aqui é pérola. Pedro, ele está algemado, sem condições de sair da cela. E a ordem do anjo foi: levanta-te. Só que Pedro estava algemado. E a ordem do anjo foi: levanta-te. Toda a ordem que Deus libera vem carregada de poder. Acho que você não entendeu. Eu vou repetir. Toda a ordem que Deus libera vem carregada de autoridade. Pedro não tem condições de sair dali, porque ele está algemado. Mas a ordem do anjo foi: levanta. E quando ele se levantou, as algemas, perceba que as algemas só caíram quando Pedro obedeceu a ordem. Pegou? Nem sempre Deus te capacita para fazer. Às vezes Deus te capacita enquanto você faz. Nem sempre Deus te dá condições para fazer. Às vezes a condição vem enquanto você está fazendo. Pegou, Max? Tem gente aqui que não está fazendo porque falta condição.
Como eu vou fazer se eu não tenho condição? E Deus está falando com você, para de esperar condição para começar a fazer. Começa a fazer, que a condição vai vir quando você estiver fazendo. Eu vou repetir mais uma vez, Deus está dizendo, alguém está pegando ali, para de esperar condições para começar a fazer, comece a fazer, porque enquanto você estiver fazendo o que Deus mandou você fazer, a condição vai vir. Eu não sei se você está entendendo, mas talvez 2025 você viveu paralisado porque lhe faltou condição, e Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, o seu 2026 tem que ser diferente. Vai fazer mesmo não tendo condição. Enquanto você estiver fazendo, a condição virá. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Sonhos sairão do papel, projetos sairão do papel. Pastor, mas a condição ainda não veio. Assim te diz o Senhor, levanta que as algemas vão cair. Levanta que as algemas vão cair. Levanta que a condição vai chegar. Deus proverá quando a sede a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Chacoalha a mão de quem está do teu lado. Chacoalha a mão de quem está do teu lado e fala assim, quem espera condições para fazer, nunca faz. Mas fala assim, quem faz, mesmo sem ter condição, por fé, a condição vem. Aleluia, aleluia. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Deus está dizendo, pela fé, faça e se prepare para viver o sobrenatural. Temer porque se eu estou aonde, Vini? Guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Vini, você pediu para eles ficarem de pé? Não pedi, pastor. Melk, você pediu para eles ficarem de pé? Não pedi, pastor. E por que eles levantaram? Por que eles ficaram de pé se você e nem eu pediu? Porque é de pé que as cadeias caem. Repete. É de pé que as cadeias caem. Fala mais uma vez. É de pé que as cadeias caem. Fala mais uma vez, É Melk. de pé que as cadeias caem. Se o diabo achou que você ia ficar no chão, o diabo se enganou. A ordem de Deus para você, levanta-te. Ouço cadeias, ouço Cadeia quebrando, ouço. cadeia quebrando. Eu morava em Curitiba. Nasci numa família simples. Quando vim para Florianópolis, não tinha condição. Eu nem sabia onde eu ia morar. Imagina a condição para fazer algum clipe, não tinha. Mas o anjo falou comigo. O anjo falou comigo. Vini, faz, canta, mesmo sem ter condições. Porque enquanto você estiver fazendo, eu mando a condição. As escamas cairão ao chão, sua luz me encontrou, e agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Como levantar
condições de sair daqui. E o anjo está falando: Pedro, levanta. Não queira saber como a condição vai vir. Não queira explicação como Deus vai fazer. Só obedeça a ordem que Deus te deu. Vini, Melqui, tem uma viúva com uma dívida impagável que o marido deixou. Agora os credores prenderam os filhos dela para trabalharem como escravos. Ela tem dinheiro para pagar a dívida? Não. Mas ela tem uma palavra de um profeta. Pegue vasos emprestados. Ela sabe como o recurso vai vir, Melqui? Não. Tinha azeite para encher todos os vasos quando ele mandou pegar emprestado? Não. Está conseguindo pegar? Enquanto ela estava fazendo, empresta um vaso, empresta o vaso, empresta o vaso. O recurso veio. A ordem que Deus está te dando é: faça que a condição venha. Tem muitos projetos que estão ainda no papel. Tem muita coisa que você deixou de fazer porque lhe faltou condição. E Deus está dizendo: cadê a tua fé? Você está esperando ver para começar a fazer? Você está esperando ter a garantia para começar a agir? O Senhor manda eu te dizer: obedeça a minha palavra, que eu vou te surpreender. Melqui, continua o texto. Eu estou todo arrepiado. Glória a Deus. Eu vou subir na galeria e você vai lendo o texto, Melqui. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. Peraí. O anjo mandou Pedro fazer o quê? Se levantar, se preparar e atar as sandálias. E ele assim o fez. Então o anjo não deixou Pedro sair descalço? Não. Aí vê o que o anjo falou mais. E ele assim o fez e disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Pegou? É o anjo falando: Pedro, você não vai sair daqui descalço. Aí Pedro foi e pegou a sandália. E o anjo falou mais o que com ele? E saindo seguia, e não sabia... Não, antes, depois da sandália, o que o anjo falou? E o anjo falou ainda mais, o quê? Lança as costas a tua capa e segue-me. Melqui, por que o anjo não falou para Pedro: vaza, foge, que Herodes quer te matar? Porque não é uma fuga. Você é muito inteligente. Peraí, repete, Melqui. Não é uma fuga. É o quê? É o cumprimento da promessa. Preste atenção, pera. Não é uma fuga. É um livramento. O anjo poderia... Gente, olha eu amo os detalhes da Bíblia. Eu amo os pormenores. Quando eu leio um texto, eu procuro ler de forma minuciosa, porque tudo na Bíblia tem um porquê. E o anjo poderia falar: Pedro, o meu papel aqui é só te tirar daqui. Vaza, corre. Mas não, o anjo falou: Pedro, pega a sandália. Aí Pedro colocou a sandália. Aí o anjo poderia falar: let's go, come here. O anjo falou ainda mais: pega a tua capa. Você não vai sair daqui como fugitivo. Você vai sair pela porta da frente. Se você sair descalço, correndo, sem capa, todo mundo vai te enxergar como um fugitivo. E você não vai sair dessa situação como fugitivo. Você vai sair dessa situação como alguém que viveu um livramento de Deus. Melqui, aqui daria para fazer outra mensagem. Pedro está na melhor fase da vida dele? Não. Pega isso. Mas é para ele sair igual um mulambo? Não. Pegou?
Porque Deus não quer que Pedro seja visto como um mulambo, como um fugitivo. Porque o que parece, muitas vezes, importa mais que a realidade. Pedrão, você vai sair daqui alinhado. Ninguém vai te ver como um fugitivo. Quem olhar para você vai te ver de cabeça erguida. Não como alguém que está com medo, mas como alguém que viveu um grande livramento. Tem gente aqui que está vivendo uma vida tão desesperada que não está conseguindo nem se comportar como alguém que vive milagre. Fala para quem está do seu lado, você não vai sair dessa situação como fugitivo. Você vai sair como alguém que foi guardado por Deus. Alguém recebe essa palavra? Alguém recebe essa palavra? Então, a mensagem que eu te dou para esse 2026 e caminho para o fim é: viva se comportando como alguém que vive milagre. Pode estar numa situação difícil, mas você não vai mostrar fraqueza para ninguém. Pode estar em uma situação terrível, mas Deus quer você calçado, bem vestido, bem alinhado. Agora você compreende porque muita gente, principalmente aqueles que te conhecem mais, não entende como você consegue se comportar tão bem, mesmo sabendo todas as suas lutas? Como que ela consegue estar de cabeça erguida, enfrentando tudo que enfrenta? É porque você recebeu uma palavra de Deus para viver uma vida como um vencedor e não como um fugitivo. E eu declaro que vai nascer em você hoje um novo comportamento. Se o diabo achou que você ia viver como um fugitivo, o diabo se enganou, porque o Senhor hoje faz nascer em nós um comportamento de pessoas que vivem o extraordinário. Quem te vê vai falar, Deus é com ela. Quem te vê vai falar, Deus é com ele. Melk, continua. O anjo falou, segue-me. 9. E saindo o seguia, e não sabia que era real. Peraí. O anjo segue Pedro ou Pedro segue o anjo? Pedro segue o anjo. Porque quem tem mais autoridade vai na frente. É isso. Pegou? Uhum. Pegou? Uhum. Então traduz para nós. Na obediência mora a honra. Na obediência mora a liberdade. Na obediência mora a liberdade. Sabe por que tem muita gente que está perdida na vida? Por quê? Porque está querendo que o anjo siga ela. Tem gente que está querendo ir na frente do anjo. Vou te perguntar de novo, Melk. É o anjo que segue Pedro ou Pedro que segue o anjo? Pedro que segue o anjo. Porque quem tem mais autoridade vai na frente. Para de querer ir na frente de Deus. Deixa Deus ir na tua frente. Porque toda vez que você tenta tomar a frente de Deus, você anda pelo teu próprio caminho. Agora, quando você deixa Deus ir na tua frente, você segue os caminhos dele. Seguiu. Continua o texto. E não sabia que era real o que estava sendo feito. Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim: o que nós vamos viver esse ano é tão extraordinário que vai parecer mentira. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. O que Deus vai fazer na tua vida esse ano vai ser tão extraordinário que você vai pensar que isso é um sonho, isso não é real. Se eu estivesse no teu lugar, o que Deus vai fazer nos teus negócios, na tua empresa, no teu ministério, na tua vida sentimental, vai ser tão extraordinário que você vai falar, isso não pode ser real, é extraordinário, isso aqui é um sonho. Deus está dizendo, eu vou fazer algo tão incrível que nem você vai acreditar que é real. Quem recebe essa palavra, tem coisas maiores vindo aí. E coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus não, lê o texto. Põe o 10, vai. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade.
a qual se lhes abriu por si mesma. Peraí, a porta é do quê? De ferro. E os guardas estão abrindo a porta? Não, ela se abriu. Mas como que essa porta está abrindo automaticamente se não tem motor? Se não tem trilho? Tem gente que não pegou. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. E aí, Vini? Ele abre as portas pra ninguém mais fechar, e ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou, e comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Quem abriu essa porta não foi o network, não foi o dinheiro, foi Deus. Tem portas que o network abre, tem portas que o dinheiro abre, tem portas que os amigos abrem, mas existem portas que só Deus pode abrir. Existem portas que só Deus pode abrir. E em 2026 você vai viver o ano das portas abertas. Se você se prepare, porque esse ano você vai passar por portas que só Deus pode abrir. Quem acredita faz barulho de glória pra ela. Na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Então me tira o medo E que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar.
aqui pela primeira vez, acabando o culto, vem para as primeiras fileiras que tem um momento só para você de 3 minutinhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. A segunda mais esperada do Brasil está finalizada. E eu te espero aqui na próxima segunda para viver o extraordinário.